também não é Samuel, mas a sua mãe vai lá e se compromete com o Senhor. Quando eu leio essa passagem, isso pesa muito sobre a minha vida, porque comigo foi mais ou menos assim, né? Outro que a gente vê na Bíblia, e a gente pode entender que também ele tinha um voto de Nazireu, João Batista. Porque João Batista, já no Novo Testamento, a Bíblia vai dizer ali em Lucas capítulo 1, nós falamos dele também há poucos dias atrás, né? Diz o seguinte, né? O anjo se apresentando diz: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida, Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Aí ele diz, ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Assim como Sansão, nós vamos ver Deus se apresentando a uma outra família agora, né, e chamando esse sacerdote, e dizendo a ele que a oração havia sido ouvida, que a esposa dele ia gerar um filho, e que esse filho seria separado desde o seu ventre, por um tempo determinado, por toda a vida. Então ele seria cheio do Espírito do Senhor desde o ventre. A gente sabe que isso, a Bíblia mostra isso comprovadamente quando Maria chega para visitar Isabel, né, e os bebezinhos lá no ventre já se movem no Espírito, e a mãe ficou cheia do Espírito, diz o texto. Quando Maria entra para saudar ela, o Espírito, a linguagem ali do Espírito já tem uma interação ali entre eles. João já era cheio do Espírito desde o ventre, então ele também é separado. E talvez um outro que a gente consegue discernir, que fica claro, seria o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, e é interessante, porque isso vai remeter a gente em Números, ele não tem um voto de Nazireu perpétuo, porque o voto de Nazireu, ele não precisava ser totalmente, sempre, para a vida toda. Muitas vezes você podia cumprir o voto de Nazireu por um determinado tempo da sua vida. Você pegar um tempo e dizer assim, olha, eu vou me consagrar como Nazireu ao Senhor, e você colocava ali um tempo de propósito, e você se dedicava ao Senhor. E nós vemos o apóstolo Paulo, né, tendo uma sinalização disso, ou seja, de feito um tempo, né, como voto de Nazireu, porque tem uma passagem em Atos 18, que ele vai relatar, quando ele está chegando, ele fala sobre que ele vai rapar a cabeça, ele passa por um momento, não sei se você lembra desse texto, ele vai raspar a sua cabeça, porque ele tinha acabado de viver dias de consagração. Então ele tinha passado um tempo de consagração ao Senhor, e ali ele estava no fim desses dias, e aí ele então, o texto diz que ele rapa a cabeça ali, e ele se coloca diante do Senhor para entregar esse voto que ele tinha feito. Então veja, no caso de João Batista, e no caso de Sansão, nós vamos ver crianças que são dedicadas até mesmo antes de nascer, a esse voto de separação. No caso de Samuel, nós vamos ver a sua mãe, tomando essa decisão, né, de consagrar o seu filho ao Senhor como Nazireu. E no caso do apóstolo Paulo, nós temos então uma decisão pessoal, de uma separação e consagração ao Senhor. Veja, queridos, o que eu quero compartilhar com você nessa noite, com essas informações que eu estou trazendo para você. Eu penso que quando Deus nos faz a sua igreja, quando Deus nos chama para viver essa vida de discipulado com Ele, nós também estamos falando dessa vida de separação. Na verdade, o povo de Israel, quando chamado por Deus, já é o povo separado, é ou não é? Já é o povo que no mandamento do Senhor, lá em Deuteronômio 6, o Senhor exaltando, o Senhor já vai falar que esse, como Deus de Israel, Ele é santo, e que por isso eles também deveriam ser santos, deveriam ser separados. Agora veja, para além da identificação de ser o povo de Deus, Deus também institui um voto, aonde mesmo esses já separados, pudessem, por uma escolha talvez pessoal, de fato, serem mais separados ainda, ou serem exclusivamente dedicados a esse Senhor. E eu quero transicionar, eu quero usar, porque eu não vou pregar para você aqui nessa noite, dizendo que você precisa viver o voto nazireu, né, da forma que o voto foi colocado lá em Números. Não, eu não vou dizer isso para você, mas eu quero pegar o princípio do voto que é realizado, eu quero pegar essa ideia da separação, e eu quero fazer você e eu entendermos que Deus continua nos chamando hoje para viver dessa forma aqui. Que a igreja de Cristo, ela é chamada para viver esse voto, nesses dias, numa compreensão
do Novo Testamento, numa compreensão de uma nova aliança, daquilo que o Senhor realizou nas nossas vidas. Veja, Pedro vai dizer que como igreja, nós fomos tirados das trevas, e nós fomos transportados para o reino da sua maravilhosa luz. Você não era povo, e Deus fez de você nação. Ele diz, agora vocês são geração, nação, povo exclusivo do Senhor. O que é exclusividade? Se eu falo que algo é exclusivo meu, pertence a mais alguém? Eu posso partilhar com alguém? Se é exclusivo, ninguém partilha nada que é exclusivo. E o texto sagrado diz que você é povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é dentro dessa perspectiva que eu quero conversar com você. Por quê? Porque eu penso, irmãos, que nós precisamos, neste tempo, de fato, exaltar, evidenciar esta separação.